Vamos iniciar então o nosso estudo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo 6, versículo 5 até o versículo 8. Vai ser o nosso texto de meditação nesta noite, dando continuidade então aí à exposição do Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Nos diz assim, Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Vamos orar pedindo para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, queremos te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, mas queremos te agradecer por tua graça excelsa e sublime, que nos inunda, que nos assiste. Queremos te agradecer por causa da tua misericórdia, que tem nos dado livramentos, nos sustentado nos momentos de dificuldade. Pedimos que teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para entender a tua palavra, que teu Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, o caminho bíblico para os enfrentamentos das tribulações que nós passamos é a oração. A Bíblia nos orienta a buscarmos a presença de Deus todas as vezes que nós estamos em aperto, em apuros. Nós somos instruídos, nós somos estimulados a buscar a presença de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora nós precisamos entender o que a Bíblia ensina sobre a oração, sobre se buscar da presença de Deus. Buscar a presença de Deus significa orar. Existem muitas concepções equivocadas a respeito do que significa oração e que tipo de oração agrada a Deus. Algumas pessoas acham, algumas igrejas ensinam que existem esferas diferentes de oração. Existem igrejas que ensinam que algumas pessoas têm um poder maior na oração, o apóstolo, o pastor tem mais poder na oração. Outras pessoas ensinam, outras igrejas ensinam um certo tipo de oração que eles chamam de oração contrária. Você está orando por um emprego, e aí de repente outra pessoa faz uma oração contrária, e aquele misticismo, típico da cultura brasileira que muitos evangélicos transportam para o seio da igreja. Então existem muitas convicções equivocadas a respeito da oração. Outros tratam a oração como um ritual, como uma reza. Então nós vamos ver hoje, à luz da palavra de Deus, que tipo de oração agrada a Deus. Porque nós precisamos entender qual é o modo correto de orar, que tipo de oração que Deus aceita, que tipo de oração que Deus exige de nós. Nós precisamos ter essa orientação bíblica para saber a maneira correta de orar. Nós somos, na verdade, semelhantes aos discípulos de Cristo. Lembremos-nos, por exemplo, quando os discípulos disseram para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. E isso está de conformidade com a palavra de Deus, como está escrito em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 26 e 27, que diz que nós não sabemos orar como convém. Por isso, a Bíblia nos traz parâmetros, nos traz princípios para sabermos orar de maneira correta. Então, aprenderemos hoje qual é a oração que agrada a Deus, o tipo, o modelo de oração que agrada a Deus. Isso é o tema do estudo de hoje. Então, com base no Sermão do Monte, com base no ensino de Jesus aos discípulos a respeito da oração. Lembrando que o Sermão do Monte, e essa palavra a respeito da oração, está inserida no contexto onde Jesus ele vai trazer um novo ensinamento
né, em contraste com os ensinamentos errados dos fariseus. Então Jesus ele faz um contraponto, ele traz uma nova referência a respeito da lei de Deus, especialmente agora com respeito à oração, né? Então vamos ver então que tipo de oração que agrada a Deus. Em primeiro lugar, uma oração que agrada a Deus é uma oração teocêntrica, não egocêntrica. A oração que agrada a Deus é uma oração que é centrada em Deus, desde a sua motivação. A oração carnal ela é egocêntrica e centrada no homem e tem como motivação a própria glória humana e não a glória de Deus. Jesus ele critica a oração egocêntrica no versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. O que Jesus está criticando aqui não é o local da oração. Jesus não está criticando que é errado orar nas praças, nos cantos das praças ou em pé nas sinagogas. Então Jesus não está criticando que a forma de orar, né? Se é errado orar em pé, orar sentado, orar deitado, orar no monte, orar na sinagoga, orar na praça. O que Jesus está criticando aqui, meus irmãos, é a motivação. Qual é o objetivo dessa oração? No caso aqui dos fariseus, ele diz: para serem vistos dos homens. Então, existem pessoas que oram com uma motivação que não é teocêntrica, mas é uma motivação centrada no eu, para, na verdade, se engrandecer. Existem pessoas que são tão soberbas que querem se engrandecer até mesmo em atitudes espirituais, como a oração. Pessoas que espalham fotos suas nas redes sociais orando, né? Qual é o objetivo de você colocar uma foto sua orando ou lendo a Bíblia, querendo demonstrar uma espiritualidade para os outros? Qual é o seu objetivo quando você relata para as pessoas quanto tempo que você gasta de oração? Eu oro 3 vezes por dia, eu oro de madrugada, eu passo 4 horas orando. Esse final de semana eu orei de madrugada, eu orei no monte. Qual é o objetivo de fazer esses relatórios e demonstrar esses relatórios para as pessoas? Então, são pessoas que oram para ser visto pelos homens. Então, como Jesus disse, para serem vistos. É uma oração egocêntrica. E Jesus ele compara essa oração egocêntrica, ele compara uma oração de um hipócrita. Ele diz, versículo 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Que é uma maneira de se referir aos fariseus, porque eles estavam tendo de fato uma atitude de hipocrisia, uma religiosidade apenas de aparência para agradar os homens ou para ser visto, receber aplausos dos homens. A palavra grega hipócrates, ela é oriunda do ambiente do teatro daquela época, dos teatros, dos atores, que encenavam nos teatros grego-romanos. E essa palavra Hipócrates diz respeito à máscara. Aquelas máscaras que se usavam nos teatros grego-romanos. Os irmãos devem se lembrar, quando se faz propaganda de um teatro, de uma peça teatral, geralmente tem duas máscaras, uma de um lado e outra invertida. Essas máscaras refletem então esse período grego-romano. Então, as máscaras que os atores usavam eram chamadas de Hipócrates. Isso significa que pessoas que querem orar somente para se aparecer, para ser visto, para se engrandecer, são pessoas que usam máscaras. Uma máscara de espiritualidade. Na verdade, a falsa espiritualidade. Então, qual é a maneira correta de orar? Que tipo de oração que agrada a Deus? A oração que agrada a Deus é uma oração cristocêntrica, teocêntrica. Não uma oração egocêntrica, uma oração apenas para se aparecer, para se engrandecer perante os homens. As pessoas que oram com o objetivo de se aparecer, de se engrandecer perante os homens, essas pessoas já receberam sua recompensa, que é receber os aplausos dos homens. Diz o versículo de número 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Porque quando se fala de oração, nós estamos pensando o seguinte, qual é o consenso comum?
A oração é você buscar uma recompensa da parte de Deus. Recompensa aqui não no sentido de jogo, recompensa aqui não no sentido de metas, mas recompensa aqui no sentido de você receber uma bênção do Pai Celeste. Como diz o capítulo 8, qual é o pai que o filho pedindo pão, ele vai dar pedra, né? Ou vai dar cobra. Então Jesus ele nos insta a orarmos para que Deus nos abençoe como Pai. E essa bênção que você recebe de Deus como Pai quando você ora, essas bênçãos então seria essa recompensa. Mas aqueles que oram só para se aparecer, para se gloriar, para se engrandecer, já recebeu a sua recompensa, que é a sua própria glória. Ou seja, de Deus ele não vai receber recompensa alguma. Então, a oração que agrada a Deus, em primeiro lugar, é uma oração de motivação teocêntrica. Em segundo lugar, a oração que agrada a Deus, ela tem dupla modalidade. Nós precisamos entender o que significa essa dupla modalidade. Existe a maneira como você ora a Deus em casa não é necessariamente a maneira como você ora a Deus em público. Nós precisamos entender essa diferença, essa dupla modalidade, dupla função da oração. E muitas pessoas são infantis ao lidar com isso. Muitas pessoas não têm maturidade de lidar com essa relação entre a adoração pública e a adoração privada, a adoração coletiva e a adoração individual. A adoração coletiva, pública, diz respeito à adoração na igreja, quando você adora a Deus com os outros irmãos, na presença dos demais irmãos em Cristo. Como diz o Salmo messiânico, louvarei ao Senhor na presença de meus irmãos. Então, quando você ora a Deus, quando você cultua a Deus na igreja, essa oração, essa adoração, ela passa a ter um caráter mais solene. Então, é diferente de você, da maneira como você adora a Deus em casa, a maneira como você ora a Deus em casa, sozinho, fechada a porta do teu quarto. Então, nós precisamos entender isso. E tem pessoas que não entendem essa dupla modalidade e função da oração. Então, a oração privada, a oração particular, ela é uma oração de intimidade com o Senhor. E a oração pública, a oração solene, ela já de fato é uma oração que traz mais esse caráter solene. Veja o contraste entre o versículo de número 6 e o versículo 9. O versículo 6 está falando da sua oração individual, você e Deus no seu quarto. O versículo 9 já começa a expandir para um caráter mais coletivo. Então, o versículo 6 ele diz o seguinte: tu, porém. Então, está falando da segunda pessoa do singular. Então, está falando de uma pessoa no pronome no singular. Então, é tu, você, não é toda a igreja. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Então, ele está falando de uma oração de intimidade. Porque quarto é logo lugar de intimidade. Quem entra no seu quarto? Só o seu filho, quando você autoriza. Ou um amigo íntimo, quando você autoriza. Não é para qualquer pessoa aqui, poder entrar na sua casa. Já não entra qualquer pessoa. No seu quarto, então, porque quarto é lugar de intimidade. Então, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai. Nós percebemos algumas palavras-chave que nos traz luz sobre o significado deste versículo. Quais são as palavras-chave deste versículo? Então, quarto, porta fechada, o Pai que está em secreto, o Pai que vê em secreto. Então, Pai, secreto, porta, quarto, tudo isso remete ao contexto de ambiente familiar e íntimo. Então, a sua oração com Deus em casa é uma oração de pai e filho, uma oração de intimidade com o Senhor. E nesse sentido, nos faz lembrar o Salmo 25, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. São aqueles que lhe dá a conhecer a sua aliança. Então, Deus deseja que nós tenhamos intimidade com Ele, porque nós devemos orar e nós temos o Espírito que clama, Abba, Pai. Está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos junto ao trono da graça, a fim de alcançar a graça e misericórdia em tempo oportuno. Hebreus 10, 19 diz, aproximemo-nos por intermédio do sangue
Então nós temos que nos aproximar, nós temos que nos achegar ao Senhor e ter esse momento de intimidade, abrir o seu coração, rasgar o seu coração perante Deus, derramar o seu coração perante a presença dele. E como diz o salmista, derramei perante ele a minha queixa. Significa abrir o seu coração perante Deus. Então, a oração ela tem dupla modalidade. A oração de intimidade e a oração solene. A oração solene é a oração de caráter mais público, quando você ora a Deus com a igreja. O versículo 9 ele diz: portanto vós orareis assim, Pai nosso. Então o versículo 6 ele diz: tu, porém, quando orares. Versículo 9 ele diz: vós, ou seja, no coletivo, você vai orar assim, Pai nosso que está no céu. Tá? Então tem gente que faz o inverso. Tem gente que vai orar em casa, ao invés de ter uma oração de mais intimidade com Deus, ela já ora na mesma tonalidade, como se estivesse orando numa oração solene na igreja. Ó Pai soberano. Não que seja pecado, que seja recriminado isso, mas você precisa desenvolver uma relação de intimidade com Deus na sua intimidade. E tem pessoas que fazem o inverso, que na igreja, que tem um caráter mais solene, tem pessoas que querem fazer uma oração como se estivesse em casa. Ó Paizinho querido, e começa a falar das coisas da sua vida pessoal. E tem igrejas que eles fazem essa inversão, né, de modalidade. Você percebe que tem igrejas que a adoração, o culto, como se os crentes estivessem no seu quarto. E pula, e dança, e rodopia, e imita um leão, sobe em cima, sobe embaixo, e aquela confusão toda. Né? É claro que nessas medidas de exagero, nem em casa é algo que diz respeito a uma postura sábia e madura. Mas tem gente que fala, tem igrejas que falam que você tem que ter intimidade com o Senhor. Estou falando mais de igrejas de linha neopentecostal. E transforma o culto como se fosse um ambiente intimista. Enquanto nós temos que entender que, à luz da palavra de Deus, o culto ele remete a aspectos de solenidade. Culto, aspectos de solenidade. Adoração pública, adoração de solenidade. Já em sua casa, você pode então se expressar na sua intimidade com Deus, é claro, sem ferir as Escrituras. Tá? Mas nós temos que entender essa diferença. Tá? E Deus quer que nós desenvolvamos e tenhamos uma vida de oração nesse duplo aspecto. A oração que agrada a Deus é uma oração teocêntrica. Em segundo lugar, a oração que agrada a Deus, ela é uma oração de duplo aspecto, né, de dupla modalidade. Intimidade e oração pública, oração solene. Tá? Por último, a oração que agrada a Deus, ela tem um aspecto relacional. No sentido de que nós temos que entender que nós estamos nos relacionando com um ser pessoal. Nosso Deus é um Deus pessoal, é uma pessoa. Tá? Não é um totem, não é um ser inanimado que fica lá no céu só aguardando em um recipiente nossas orações. Deus é uma pessoa, inclusive nós somos pessoas porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Versículo 7 ressalta esse aspecto relacional da oração. Ele diz: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Ou seja, nós devemos orar não usando de vãs repetições. Por quê? Porque nosso Deus, ele não é um ídolo, é um Deus vivo. Então você não precisa ficar repetindo como se fosse um mantra. E aqui Jesus ele já faz uma crítica aos gentios. Na primeira parte, que é o versículo 5 e 6, ele faz uma crítica aos fariseus, que gostavam de orar nas praças, nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Já que no versículo 7 ele faz uma crítica aos costumes dos gentios, que ficavam repetindo palavras como se fosse um mantra para ser ouvido pelos deuses. O nosso Deus não é assim. A oração, na verdade, é uma conversa com Deus. Como que você conversa com seu pai? Você não conversa com seu pai repetindo palavras como se fosse um mantra. Tá? Então, quando você repete meramente palavras achando que Deus vai receber sua oração simplesmente porque você recebe, então você faz 21 Pai Nossos, 21 não sei o que, ou seja, você está só repetindo, achando, você transformou a oração
num sacrifício ritualístico. Ou seja, quanto mais eu repetir a oração, a reza, mais probabilidade de Deus me ouvir. E não é assim. Deus nos ouve por causa do sangue de Cristo e por causa de um pedido sincero de um filho. Isso é suficiente. Se você crê, se você se apoia no sacrifício de Cristo e você é sincero com Deus, Deus vai te ouvir. Então não precisa ficar repetindo palavras. Então, Jesus não está condenando a insistência na oração. Então, hoje você pediu uma coisa para Deus. Hoje você pediu para Deus curar o seu filho. É pecado amanhã, então, orar de novo sobre isso? Claro que não. Jesus mostra em várias parábolas a respeito da insistência na oração. Então, hoje você pede para Deus, amanhã você pede, depois da manhã você pede, mas não necessariamente usando as mesmas palavras, achando que Deus vai ouvir só porque você está repetindo palavras. O que Deus está criticando aqui é a oração mecânica. A oração mecânica, você só repetir, achar que Deus vai te ouvir porque você está fazendo um sacrifício de repetir aquela oração várias vezes. Então, ele está dizendo, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Outra coisa que nós temos que entender aqui, que não é o tamanho da oração que vai comover o coração de Deus, mas um coração quebrantado. Tá? Não é pelo muito falar que será ouvido. Tá? Então nós temos que entender que isso implica em relacionamento. Nosso Deus é um Deus relacional. Tá? Então Deus condena a oração mística. Nesse sentido, nós temos que entender que não é errado você usar o Pai Nosso para você orar do jeitinho que está no Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, desde que cada palavra você esteja consciente do que você está falando, seja realmente sincero com Deus, como se você estivesse de fato falando com Deus cada uma dessas palavras. Não usar o Pai Nosso como um mantra ou achar que por você repetir exatamente igual ao Pai Nosso, Deus vai te ouvir. E repetir o Pai Nosso de novo, ou seja, você usar o Pai Nosso como, ao invés de usar como modelo, você usar o Pai Nosso como um mantra. Tá? Então não é errado você repetir o Pai Nosso do jeitinho que está, ipsis literis, né? Não é errado você usar. É errado você usar o Pai Nosso como um mantra. Achar que Deus vai te ouvir só porque você está repetindo essas palavras. Isso é errado. Tá? E aí tanto faz ser o Pai Nosso como também outro tipo de oração. Tá? Obviamente aqui não podemos deixar de citar as rezas, né? Que são um tipo de oração que se repete achando que Deus vai ouvir pelo muito falar. Tá? Então Deus condena esse tipo de oração. Muito bem, para encerrar, meus irmãos, o versículo 8 ressalta aqui a respeito da onisciência de Deus. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Deus já sabe tudo o que nós precisamos. Então vem a pergunta, se Ele já sabe, então para que orar? Se Ele já sabe o meu coração, por que eu devo orar? Meus irmãos, nós temos que entender que a oração não é um carrinho de supermercado. Você não pode tratar Deus como um supermercado. Você vai lá, né, preenche o carrinho com aquilo que você precisa e vai embora. Deus não é o gênio da lâmpada, que você chega e faz o pedido. Olha, hoje eu quero tal coisa. Tá? Claro que não é errado pedir as coisas para Deus. Mas você não pode tratar Deus como um Papai Noel, como um gênio da lâmpada. Nosso Deus ele quer que nós usemos a oração como um caminho para manter um relacionamento com Ele. Tá? Então, respondendo a pergunta, por que eu devo orar já que Deus sabe o que eu vou pedir? Por que eu devo orar já que Deus sabe do que eu preciso? Porque a oração é a maneira de ter intimidade com Deus. A oração é a maneira de se relacionar com Deus, não necessariamente de ficar pedindo as coisas para Deus. Então, é por isso que nós devemos orar. Nós devemos orar porque nós precisamos de Deus, nós precisamos ter relacionamento com Ele. Tá? Agora, vem um outro questionamento. Se Deus sabe todas as coisas, é porque Ele já escreveu todas as coisas, Ele já decretou todas as coisas. Se Ele decretou tudo o que vai acontecer, então minha oração não muda o plano de Deus. Existe uma linha teológica chamada teologia aberta, né, teologia relacional, que acredita que Deus muda de planos, né? E acreditam que nossas orações podem mudar os planos de Deus.
né? Falta de leitura bíblica da mais simples possível, porque está escrito em Jó 42 que os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Então não é a nossa oração que vai frustrar os planos de Deus. Então a pergunta é, nossas orações podem mudar os planos de Deus? Se Deus já sabe todas as coisas, é porque Ele já decretou todas as coisas. Então, como conciliar os decretos de Deus, as decisões, os planos de Deus com as nossas orações? Será que nós podemos convencer a Deus, mudar a Deus, fazer Deus mudar de plano? Então, para entender essa dinâmica, nós precisamos observar do seguinte ponto de vista. A relação entre oração e decreto. Qual é a relação entre oração e decreto de Deus? Em primeiro lugar, existem coisas que Deus decretou que Ele não vai fazer mesmo que nós oremos. Então, por exemplo, lembremos-nos, por exemplo, de Paulo, quando ele orou 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne e Deus não fez, Deus não tirou. Então, ali Deus já decretou que ele não ia fazer aquilo, mesmo que Paulo orasse quantas vezes fosse necessário. Então, tem coisas que Deus decretou que Ele não vai fazer, mesmo que nós oremos. Em segundo lugar, tem coisas que Deus decretou que Ele vai fazer, independente da nossa oração. Você orando ou não, Ele decretou que Ele vai fazer. Por exemplo, o surgimento do anticristo. Ele já decretou que um dia vai surgir o anticristo. Está nas Escrituras Sagradas. Não, vai adiantar alguma coisa a igreja em peso orar para que não surja o anticristo? Não vai adiantar, porque Ele já decretou que vai ser assim. Tá? E em terceiro lugar, existem coisas que Deus decretou que Ele só vai fazer por meio de nossa oração. Então tem certas coisas que Ele decretou que Ele vai te abençoar assim que você orar. Então, repetindo, tem coisas que Deus decretou que Ele não vai fazer mesmo que você ore. Tem coisas que Deus decretou que Ele vai fazer você orando ou não. E tem coisas que Ele decretou que Ele só vai fazer se você orar. Como nós não sabemos que coisas são essas, então é melhor orar. Né? Por via das dúvidas, é melhor orar. Então, eu estou com uma doença. Não sei se Deus decretou que Ele não vai me curar, ou que Ele vai me curar, que Ele vai me ouvir, ou que Ele não vai me ouvir. Como eu não sei, então vou arriscar, eu vou orar. Né? Então, como nós não sabemos o futuro, o que nos cabe? Nos cabe orar a Deus, buscar a presença de Deus, buscar socorro nele, seguindo a orientação bíblica. Né? Por exemplo, um filho vai pedir uma bicicleta para o pai, né? Pedir de presente uma bicicleta. Talvez o pai já tomou a decisão de dar ou não essa bicicleta. O filho não sabe qual foi a decisão que o pai tomou em seu coração. Então, como ele não sabe, ele vai pedir, porque às vezes é por meio desse pedido que ele vai alcançar essa bênção. Tá? Resumindo, meus irmãos, a aula de hoje, o estudo de hoje, o tema foi a oração que agrada a Deus. Qual é a oração que agrada a Deus? É uma oração teocêntrica, centrada em Deus. É uma oração que tem dupla modalidade, né? A oração de intimidade e a oração solene em público. E é uma oração relacional, que leva em consideração que nosso Deus é um ser relacional. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida nesse sentido? Vamos ver se tem alguém que tem alguma pergunta, alguma dúvida. Parece que não temos perguntas, então nós vamos encerrar. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por tua misericórdia que nos assistiu, tua misericórdia que nos ensinou a tua palavra. Dá-nos uma noite de paz e tranquilidade em tua presença, Senhor. E abençoa a cada um dos que estão nos assistindo nesta noite. Com a tua graça e tua misericórdia, abençoa esses irmãos, os irmãos que estão desempregados, que o Senhor abra portas de emprego, os irmãos, Pai, que estão passando por dificuldade financeira, que o Senhor fortaleça, que o Senhor ajude. Os irmãos que têm enfrentado dificuldade com enfermidade, que o Senhor também restaure a saúde. Os irmãos que estão enfrentando dificuldades emocionais, psicológicas, familiares, que o Senhor restaure. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Foi um prazer estar
estar de volta com cada um de vocês, mesmo que virtualmente, mas é sempre uma alegria trazer a palavra de Deus para nossas vidas. No próximo domingo nós teremos então o culto às 10 horas da manhã e o culto também às 18 horas da noite. E a escola dominical às 17 horas. Para os irmãos que estão impossibilitados por ser do grupo de risco, isso tudo será transmitido online. Estejamos em oração para que esse período tão triste de quarentena, né? Triste em vários sentidos, no sentido econômico, político, espiritual, que Deus venha cessar fogo, né? Cessar essa luta que nós estamos passando. A oração pode muito em seus efeitos. Que Deus abençoe ricamente a cada um dos irmãos. Um grande abraço a todos, uma boa noite.